Olá pessoal, meu nome é José Lucas, eu sou professor de matemática aqui da Universidade Federal de Campina Grande. E neste vídeo de hoje eu quero resolver algumas questões com vocês ligadas ao tema de diferenciabilidade de funções. Nós vamos discutir acerca de um resultado muito importante, que a gente costuma dizer o seguinte, que uma função, quando ela é derivável ou diferenciável em um determinado ponto, ela vai ser contínua naquele ponto. E aí a gente usa uma expressão matemática que é a contrapositiva, dizendo que esse resultado ele nos leva à seguinte realidade, de que se ela não for contínua em um determinado ponto, então ela também não é derivável, diferenciável naquele ponto. E aí vamos para as questões que eu trouxe para vocês. A primeira diz o seguinte: verifique se as seguintes funções são deriváveis em x igual a zero, certo? E aí, essa primeira função é essa função aqui, g de x igual a x vezes módulo de x. Eu já vou convidar vocês a lembrarmos da definição de módulo. Para quem não lembra, o módulo de x vai ser x se x for maior ou igual que zero e menos x se x for menor que zero, né? Porque quando ele é negativo, a gente literalmente muda o sinal desse número. E aí, partindo desse pressuposto, eu posso concluir o seguinte, que a nossa função g de x que é dada, caso x seja positivo, eu vou ter x vezes x, ou seja, x ao quadrado. E caso x seja negativo, então nós vamos ter aqui x vezes menos x, ou seja, menos x ao quadrado, caso x seja estritamente menor que zero. E aí, se você quiser usar o conteúdo que eu falei, a primeira parte que a gente vai olhar é verificar, já que a questão nos diz, analisar em x igual a zero, é verificar se ela é contínua em x igual a zero. Porque se ela não for contínua, já não é derivável. Então, o primeiro passo nosso é esse. Caso seja contínua, eu não posso falar nada e eu vou ter que analisar a derivada por fora. Então, vamos lá. Vamos verificar se ela é contínua em x igual a zero. Para isso, a gente vai fazer o seguinte, o estudo da continuidade, Vou colocar o nome aqui, continuidade, e vamos analisar. O limite quando x se aproxima de zero pela esquerda é por valores menores. Então essa minha função g de x, ela acaba se transformando, ou melhor, acaba sendo analisada à luz de menos x ao quadrado. Só que isso aqui vai dar menos zero ao quadrado, que é o próprio zero. Quando a gente analisa pela direita, então você vai ter o limite quando x tende a zero pela direita, que vai agora assumir o x ao quadrado, que é zero ao quadrado, que também é zero. Então, como pela direita e pela esquerda dá o mesmo valor, e ao mesmo tempo a gente sabe que g de zero vai ser zero ao quadrado, que é zero, ou seja, os limites laterais coincidem, e dá exatamente o mesmo valor que a função aplicada no ponto, então eu tenho que ela é contínua. Então, pessoal, como ela é contínua, ela ainda pode ser sim derivável. E aí, como eu falei a vocês que a continuidade ser contínua não dá em nada, A questão é se não fosse, então vamos utilizar aqui a definição de ser diferenciável. E para isso a gente vai analisar as derivadas laterais, derivada pela direita e derivada pela esquerda. Então vamos lá. Primeira coisa, Vamos analisar o seguinte fato. G' de zero, caso exista, vai ser exatamente o limite quando x tende a zero de g de x menos g de zero sobre x menos zero. E aí o que acontece, Quem é que é o g de x no final das contas? A gente não sabe porque ele vai mudar de acordo com o lado que eu estou usando. Mas eu sei que g de zero é zero, então eu posso já abreviar isso aqui para ficar g de x sobre x. Então vamos analisar as derivadas laterais. Derivada lateral à direita. Então vai ser o seguinte, Limite quando x tende a zero pela direita. G de x vai assumir valores maiores, então vai ser x ao quadrado. E aí nós vamos ter o limite x que vai dar o próprio zero. Agora, derivada lateral à esquerda. Então você vai ter o limite quando x tende a zero pela esquerda,
menos x ao quadrado sobre x, né? Porque agora pela esquerda são valores menores. Então você vai ter o limite quando x tende a zero pela esquerda de menos x, que é zero também. Então, como as duas derivadas laterais coincidem, né? Ambas são zero, então eu concluo, no final das contas, que aquele limite anterior que a gente estava conversando existia. Ok? Então, na verdade, a gente sabe que essa função é sim diferenciável, derivável em zero, e a sua derivada é exatamente igual a zero. Ok? Então vamos lá para a próxima. Nós temos agora a função h de x dada por módulo de x vezes o cosseno de x. E aí, pessoal, para a gente analisar a dinâmica desta função, o que é que nós vamos ter aqui? Mesma ideia, né? A gente já sabe como é que funciona a sua definição por um lado e por outro. Então, é exatamente essa a mesma coisa que nós vamos fazer, né? Vamos começar analisando se ela é contínua em x igual a zero, certo? Primeira coisa, a gente sabe que a função módulo, ela é contínua. E a função cosseno, ela também é contínua. Então, você pode usar isso aqui direto. Eu podia usar isso aqui na outra também, mas o foco nosso era fazer vocês aprenderem a relembrarem, a recordar a ideia de função contínua. Então, h de x é contínua. Então não tem muito o que a gente fazer, porque produto de funções contínuas também é contínuo. Então a ideia é a gente analisar as derivadas laterais. Mesmo esquema que eu fiz na outra. Observe que h de zero é zero, porque eu vou ter módulo de zero vezes cosseno de zero, e o módulo de zero é zero, então h de zero é zero. Então, o que vai acontecer? Quando eu vou estudar a derivada lateral à direita, eu vou ter o limite quando x tende a zero pela direita de quem? Módulo de x, cosseno de x, menos zero, porque a função h de zero é zero, vou deixar somente assim, sobre x menos zero, que é só o x. Estou usando aqui aquela definição de derivada. E aí o que acontece, né? Quando eu venho a zero pela direita, eu sei que o módulo de x, como eu estou assumindo valores positivos, vai ser o próprio x. Então eu vou ter limite, quando x tende a zero pela direita, x vezes cosseno de x sobre x. Então cancela cosseno de x, e aí cosseno de zero é o próprio zero, né? Melhor, cosseno de zero é 1, desculpa. Então, chegamos a esse valor. Agora vamos pelo outro lado, né? Vamos agora analisar a derivada lateral à esquerda. Então, você vai ter limite quando x tende a zero pela esquerda do módulo de x, cosseno de x sobre x. Pela esquerda, o módulo de x agora vai ser menos x, né? Então, vai ter limite quando x tende a zero pela esquerda de menos x vezes cosseno de x sobre x. Quando eu cancelo, ainda sobra o menos. Vai ficar menos cosseno x. E aí, quando eu substituo, vai dar menos cosseno de zero, ou seja, menos 1. Pessoal, por um lado a derivada deu 1, por outro lado a derivada deu menos 1. Então, como as derivadas laterais são diferentes, isso nos diz que a função não é derivável em x igual a zero. Então, como as derivadas laterais são diferentes, segue que a função h, né? H não é derivável em x igual a zero, ok? Vamos para mais uma outra. Nós temos aqui a função p de x, mesma coisa, né? X ao cubo, por ser uma função polinomial, é contínua, e módulo de x também. Então, o produto de funções contínuas também é contínuo. Note também que p de zero é zero. Então, quando eu vou estudar as derivadas, né? Então, eu vou estudar aqui a derivada lateral pela direita dessa função, automaticamente a gente só vai analisar x ao cubo vezes o módulo de x, que o módulo de x, quando vem pela direita, é o próprio x, né? Então, a gente vai ter exatamente isso que está aqui. E, ao mesmo tempo, seria menos a função aplicada em zero, só que dá zero, né? Sobre, e aí vai ser sobre x menos zero, ou seja, x.
Isso aqui vai nos dar, né? Limite quando x tende a zero pela direita, x, pode cancelar um com o outro, de x ao cubo, que dá 0 ao cubo, que é igual a zero. Quando eu analiso esse mesmo limite pela esquerda, então vai dar x ao cubo vezes menos x, porque agora eu venho com valores menores, sobre x. Você pode cancelar aqui, só que vai sobrar um menos ainda. Então vai ficar limite quando x tende a zero pela esquerda de menos x ao cubo. Mas isso aqui vai dar menos 0 ao cubo, que também é zero. Então aqui, ó, isso aqui é a derivada pela direita. E aqui eu estou com a derivada pela esquerda. Veja que quando eu analiso em zero, mesmo valor. Então, como as derivadas coincidem, as derivadas laterais coincidem, aí você vai concluir que a função p de x é derivável em x igual a zero. Ok? Vamos para mais outra questão. Eu tenho aqui agora a função q de x. Então, mesma ideia, gente. A função módulo de x é contínua, a função exponencial também é contínua, produto de contínuos é contínua, ela é contínua naquele ponto específico. Mas, agora, eu quero convidar você a estudar comigo de novo as derivadas laterais. Então, ó, limite quando x tende a zero pela direita dessa função, o módulo de x vai ficar apenas o x, então vai ficar x vezes e elevado a x sobre x. Eu vou poder cancelar aqui, porque tem fator em comum. Sobra apenas e elevado a x, então eu vou ter e elevado a zero, que é 1. Todo número não nulo elevado a zero dá 1. Agora, quando eu analiso o limite pela esquerda, vai aparecer menos x, né? Porque eu estou com valores negativos. Quando tu cancela, vai ficar limite x tende a zero pela esquerda de menos e elevado a x, que vai dar menos e elevado a zero, que é menos 1. Então, ó, as derivadas não estão de modo algum coincidindo. Por esse motivo, né? Como isso aqui está acontecendo para a gente, automaticamente, já que as derivadas não coincidem, a gente sabe que a nossa função não é derivável em x igual a zero. Então, como as derivadas laterais não coincidem, segue que q de x não é derivável em x igual a zero. Ok? Temos aqui outra questão, né? A letra E, que vai na mesma ideia. Então, vamos analisar também os limites por um lado e pelo outro. Primeira coisa, vamos analisar o seguinte, né? Ó, o limite dessa função quando x tende a zero pela direita. Mesma coisa, vai aparecer ali o módulo de x, que quando aplicar em zero vai dar zero, então a gente só precisa analisar esse caso, né? Quando é zero pela direita, vai aparecer tudo valor positivo. Então vai ficar x vezes seno de x sobre x. Cancela. E aí você vai ter seno de zero e seno de zero é zero. Por outro lado, quando eu analisar o limite pela esquerda, eu vou ter menos x agora, porque o módulo de um número negativo, né, vai ser menos ele. E aí você cancela, vai sobrar o menos ali, né? Menos seno de x. Vai ficar menos seno de zero, que vai dar o próprio zero. Então, como as derivadas coincidem, automaticamente a gente pode concluir que a função é derivável sim, x igual a zero. Então, logo, a função r de x é derivável em x igual a zero. E aí, galera, eu acho que essa é a última. Ah, não, tem duas aqui. Vamos agora calcular juntos, né? As duas situações que temos aqui, ó, duas funções, e a pergunta é se essas funções elas são de fato deriváveis em x igual a zero.
Como é uma função definida por várias sentenças, a primeira coisa que eu vou fazer é analisar se ela é ou não contínua. Quando for contínua, a gente vai fazer o mesmo estudo que eu já estou fazendo com vocês anteriormente, tá bom? Então vamos analisar, observa bem, né? Primeira coisa, né? Inicialmente, note que quando você analisa o limite dessa função, quando x vai para 0 pela direita, né, de f de x, então eu estou analisando valores maiores que zero. E aí maiores que zero é exatamente essa segunda expressão que está aqui. Então vai aparecer para a gente 2x mais 3. E aí é uma substituição direta, né? 2 vezes 0 mais 3, que dá exatamente 3. Mas ao mesmo tempo, quando eu analiso pela esquerda, então vou ter x ao quadrado menos 1, ou seja, 0 ao quadrado menos 1, que dá menos 1. Pessoal, deu diferente. Como deu diferente, então nós vamos ter o seguinte, né? Logo, a função, já por causa disso, não é contínua em x igual a 0. Se ela não for contínua em x igual a 0, ela também não pode ser derivável. Então, por isso, f não é derivável em x igual a 0. Caso fosse, nós íamos fazer a mesma coisa que eu já estava fazendo nas questões anteriores, tá bom? E para finalizar este vídeo, mesma coisa, agora a pergunta é em relação a x igual a 1. Vamos começar analisando o que acontece com valores a1 pela direita e a1 pela esquerda pelo limite. Porque se ela não for contínua, também não vai ser diferenciável, né? Note que o que acontece com o limite de f de x quando x tende a 1 pela direita? Então é valores maiores que 1. Maiores que 1 é a segunda sentença. Então você vai ter o limite quando x tende a 1 pela direita de 3x menos 4. Ou seja, 3 vezes 1 menos 4, 3 menos 4, que é igual a menos 1. Mas quando eu analiso x a 1 pela esquerda de f de x, então eu vou ter a seguinte situação: x ao cubo mais 1. 1 pela esquerda, ainda são valores próximos de 1, então vai ficar aparecendo 1 ao cubo mais 1, 1 mais 1, igual a 2, né? Pessoal, diferente. Então, logo, a função não é contínua em x igual a 1, e por isso, f não é derivável em x igual a 1. Então, espero que vocês tenham gostado, tenha ficado bem claro esse estudo, né, de ser derivável, não ser derivado em determinado valor de x, e aguardo vocês nos próximos vídeos aqui do canal. E lembrando, né, você que tem alguém que conhece, está pagando cálculo 1, às vezes alguém da sua própria turma, né, ou você que chegou aqui de paraquedas, só revisando algo, divulgue esse trabalho para mais pessoas, assim você ajuda esse trabalho aqui a crescer e quem sabe, futuramente, até mesmo gravar aqui um curso de cálculo 1 completo, explicando, não apenas resolvendo exercícios, mas explicando o passo a passo, tá bom? Aguardo você nos próximos vídeos. Até mais!